vocês, vou mostrar mais um devocional. Hoje, dia de número 8, está em Juízes 16, vou ler o versículo 4. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. A história a gente sabe bem, né? Depois vocês estudem lá em Juízes 16, se tiverem interesse de saber um pouco mais. Mas acontece que Sansão era um herói de Deus, nazireu, por isso que ele tinha um cabelo comprido. E tendo cabelo comprido, Deus concedia força física a ele, né? Parece uma história de super-herói mesmo. E foi dado o conselho que ele não poderia se envolver com filisteias, mas ele tinha um coração inclinado à obstinação, ao pecado. Antes de ele se envolver com Dalila, começa o texto falando que ele se envolveu com prostituta. Então já dá para perceber a inclinação dele, né? E o princípio que no Novo Testamento vai trazer que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas vamos falar da característica de Dalila. Qual foi o papel de Dalila? E ela tem uma característica compatível ao nome dela. O nome dela significa dócil, delicado e frágil. Ela tinha essas características? Tinha, só que o mal dela foi usar de uma maneira corruptível. Era uma mulher dócil, provavelmente muito bonita, irresistível, porém ela tinha aquele perfil narcisista, né? Ele conseguiu sair dela por 3 vezes. 3 vezes ele deu uma falsa resposta sobre de onde vinha a sua força. Só que sabemos que esse tipo de tentação, José deu um exemplo muito bom para nós, né? Esse tipo de tentação a gente tem que fugir, uma tentação da carne, porque infelizmente essa carência, essa dependência emocional vai influenciar em todos os nossos outros comportamentos. E o que aconteceu aqui? Dalila sendo dessa forma, ela hoje em dia se fala muito sobre narcisismo e nós vemos claramente que o perfil dela é esse. Quando ela usa da terceira vez, você diz que me ama, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo no teu coração, Juízes 16:15, vai dizer. Então essa frase é típica, né, do narcisista, daquele que é persuasivo a conseguir aquilo que ela queria, que querem. No entanto, aqui ela foi recompensada quando ela entregou, né, financeiramente. Então, gente, há pessoas de todos os tipos. Há mulher que tem uma beleza intrínseca, uma beleza que não se vê em nenhum lugar, uma beleza de nascença. Só que a pessoa usa essa beleza para corrupção, por querer ganhar dinheiro fácil, né? Infelizmente. A pessoa pode ter o homem que ela quiser na vida, ela pode escolher pela beleza dela, mas infelizmente muitas por corrupção do coração, por ganância, acabam escolhendo caminhos tortuosos. E com Dalila não foi diferente, né? Apesar dela ter essa doçura que todas as mulheres deveriam ter, ela aplicou de uma maneira errada. Lembre-se que eu disse, não só a mulher saber o momento certo de falar, mas saber o que se deve falar. Né? Em 1 Coríntios 14, Paulo vai falar que as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. E elas não têm permissão para falar. E como diz a lei, elas não devem ocupar cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, pergunte aos seus maridos em casa. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Isso acontece porque Paulo é machista, né? As feministas veem um texto desse e já arrepiam. Mas não é, porque é lei, ele fala que se alguém não aceitar isso, saiba que está indo contra a palavra, contra a lei. E muitas vezes a gente age pela emoção. Por que a gente não pode exercer cargo de liderança, cargo de direção? Porque cargo de direção geralmente exige a parte mais racional. E quem é mais racional é o homem. Né? Eu vou te falar que eu não sou machista nem feminista,
Eu adiro na minha vida esse princípio bíblico, não tenho dificuldade com isso, porque eu creio que é algo do Senhor, né? Os reformados presbiterianos não concordam com o pastoreio feminino, e de fato, se formos estudar Tito, Timóteo, vai dizer que a mulher mais velha ensine as novas mulheres. Eu encontrei um tesouro de uma mulher que fala para mulheres. Se vocês quiserem, me peçam no particular que eu mando 2 vídeos, né? É um tesouro mesmo, e ouro a gente não dá para quem não quer. Então eu não vou postar aqui. Quem quiser, quem está vendo o devocional, é um privilégio de quem está vendo esse devocional. Me peçam que eu passo. São 2 vídeos dela que ela fala até sobre cuidar de casa. É muito legal. Ela vai falar assim da mulher, do se portar, do se comunicar, como se comportar, uma mulher cristã. É muito interessante. Então, me peçam no particular que eu mando para vocês. Em Provérbios também vai dizer, Provérbios 26, 24. Eu gosto de ensinar mulheres, mas com o princípio bíblico, e não só com o sentido direcionado a mulheres, né? Então, esse Provérbios 26, 24 vai trazer um princípio para todos os homens, tá? No sentido de homem aqui, Adão, que era o sentido global, né? Mulher e homem. Cuidado com o homem que fala muito mansamente e promete grandes favores. No fundo do seu coração, ele abriga falsidade. Já conheceu alguém que fala calmo, tranquilo e dessa forma, doce, consegue o que quer? Então, Dalila, ela tinha essa delicadeza, mostrava essa fragilidade, né? Como se ela dependesse dessa força toda e dócil, mas ela conseguiu o que ela queria, né? E o papel dele era resistir, né? A gente uma hora cede. E aqui ele vai usar uma palavra que ela veio tecendo uma teia inextricável, que é algo, um laço, né? A gente sabe que a Bíblia fala de pecado e fala de laço. Então ela jogou esse laço que ficou difícil de desatar, de desembaraçar. Infelizmente, às vezes a gente se envolve em algumas situações, se envolve com pessoas que a gente tem até que pisar em ovos que a gente não sabe como sair, às vezes, dessas situações, né? E a pessoa simplesmente, às vezes, só quer te usar, né? Te seduzir para chegar em algum lugar de interesse. Ela foi de uma maneira, de um caráter execrável, que ela acabou subjugando Sansão. Quero finalizar aqui com o que o Kuyper disse e vou trazer o significado de algumas palavras. O aspecto que nos interessa destacar sobre o comportamento de Dalila é simplesmente que usou sua atratividade feminina de forma ilegítima, com o propósito destrutivo e homicida. No entanto, toda mulher que finge amor e usa as armas da sua vaidade e coqueteria vai definir como garrido, pretensioso, faceira. É uma palavra francesa que ela pode ser definida como um frio penetrante, uma pessoa fria, né? Ela agiu com tanta frieza, né, demonstrando amor, e ela não tinha amor coisa nenhuma, era por interesse, não era amor, era cilada. No entanto, toda mulher que finge amor e usa a arma de sua vaidade e coqueteria para alcançar seus fins egoístas está jogando um jogo paralelo a Dalila. Não seja Dalila. O encanto feminino e a atratividade do afeto são dádivas de Deus. A mulher os recebeu do Criador. Deus punirá quem usa de maneira trivial ou frívola, pois concedeu o encanto e a atratividade para o propósito muito mais elevado. Trivial significa comum, pouca importância, pouco valor ou insignificante. Então, quem usa essa dádiva de Deus dessa forma, trivial ou frívola, superficial, fútil e leviana, vai se ver com Deus, vai responder para Deus, porque todo dom, toda dádiva é usado por um propósito muito mais elevado e não para o nosso ego, não para o nosso próprio interesse, como Dalila fez.
Amém? Então, que a nossa doçura, delicadeza, fragilidade também seja usada para a glória de Deus. Saber o momento de falar, né? Se a mulher quer saber alguma coisa, pergunte ao seu marido. Quem não tem marido, pergunte a sua liderança. Então, usar essa dádiva de Deus para o propósito que Deus tem a nós, com sabedoria, né? Não ser garrida, pretensiosa. 1 Coríntios 14 está falando sobre dons, e principalmente o dom de língua, né? Que os maiores dons são os dons que edificam a igreja. Então, da mesma forma, imagina se você edificar a sua casa, você edificar a sua igreja com a sua doçura, delicadeza e fragilidade. Qual seria o nosso papel no lugar de Dalila? Excelente dia, Deus abençoe, que essa reflexão possa ficar em nossa mente por hoje e por todos os dias da nossa vida, trazendo uma edificação não só a nós, que nós possamos usar essas palavras aprendidas para ensinar outras mulheres. Excelente dia, Deus abençoe.